Mariana, eu sou museóloga e sou a professora de conservação de vocês. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre acondicionamento e higienização de acervos de metal. Então vamos lá! Gente, chegamos aqui na continuidade das nossas duas últimas aulas, quando a gente falou respectivamente sobre acervos de madeira e acervos de vidro e cerâmica. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os acervos de metal. Como a gente já vem conversado, vocês têm visto que cada um deles tem suas especificidades e cada um deles é acondicionado e higienizado de uma forma, pensando nas suas principais fraquezas, nas suas potencialidades e na melhor forma da gente conseguir prolongar a sua vida útil. Então é bastante interessante que a gente sempre conheça bem o acervo que a gente vai tratar. Assim como as duas últimas tipologias que nós falamos, acervos de vidro, cerâmica e acervos de madeira, os acervos de metal eles são encontrados comumente em praticamente todas as coleções. A gente está falando de moedas, a gente está falando de adornos, de joias, de utensílios domésticos como talheres, enfim, uma variedade de coisas. E novamente, assim como a madeira e como o vidro e cerâmica, a gente não pode generalizar, porque a gente tem diversos tipos de acervo metálico. Nós estamos falando de acervos em ferro, em bronze, em cobre, estanho, prata, ouro, e cada um deles sofre processos diferentes de degradação, dependendo, é claro, da sua constituição física. E vocês já devem estar imaginando quais são os principais agentes que vão agir sobre esse tipo de acervo. Eles são um pouco vulneráveis a agentes biológicos, por exemplo, mas eles são bastante vulneráveis a alguns dos nossos agentes físicos, especialmente a umidade. O contato de acervos metálicos com uma atmosfera úmida, com espaços úmidos, acaba provocando processos de degradação chamados oxidação. Esses processos também acontecem por causa do contato natural que esses objetos têm com o oxigênio. Então, assim como nós sofremos o processo de oxidação, e vocês já ouviram falar bastante sobre isso, principalmente pensando em questões estéticas, que as pessoas falam, né, que a pele envelhece por causa da oxidação natural, ou que a gente vai evitar essa oxidação natural tomando vinho, comendo uva, enfim, a gente tem ouvido bastante sobre isso. Com os acervos, a mesma coisa. A gente sabe que contato com o oxigênio provoca degradação em praticamente todos os materiais, e com os metais não é diferente. É claro que a gente tem metais que vão ser mais suscetíveis a esse processo de degradação por oxigênio e a oxidação do que outros. O ouro, por exemplo, é um material extremamente estável. Ele sofre pouquíssimos processos de degradação e de oxidação. Tanto é que ele acaba tendo esse status de nobilidade, a gente acaba comparando as coisas boas com ouro, a gente acaba usando alianças ou joias que representam algo eterno de ouro, justamente porque ele é extremamente durável e isso acaba fazendo parte dessa simbologia. Então, quando a gente cuida, quando a gente salvaguarda acervos de metal, independente de quais sejam, independente de onde estejamos falando, seja instituições públicas como museus ou coleções particulares, a gente sabe que a gente tem que ter um controle de umidade, de temperatura bastante eficiente. É claro também que quando eu comento que eles são mais estáveis a outros agentes, não significa que eles sejam invulneráveis. Os agentes mecânicos, esses agentes que somos nós normalmente pelo manuseio, acabam sim causando alterações em materiais metálicos, especialmente quando são feitos de objetos finos como cálices e taças de metal que acabam amassando facilmente. Então a gente tem que ter sim um cuidado nesse manuseio e um cuidado no acondicionamento, preparando embalagens próprias para esse tipo de material e a chance de quedas ou de um manuseio inadequado e ineficiente que acabe prejudicando alguma parte dessa peça. É importante também que quando a gente pensa no manuseio de materiais de metal, que a gente sempre utilize luvas.
O nosso suor e o sal que existe na nossa mão acaba escurecendo muitos metais e acaba auxiliando aí no processo de degradação e oxidação deles. E é algo que a gente, como conservador, como restaurador, quer evitar de verdade. Uma outra questão que a gente deve pensar quando a gente trabalha acervos metálicos, e ainda relacionado nessa ideia do acondicionamento, é cuidar bastante o espaço onde a gente vai acondicioná-lo. Eu estou aqui falando de embalagens específicas e isso é fundamental, não só para a gente proteger do mau manuseio, mas também para evitar o contato com outros materiais que possam acelerar esse processo de envelhecimento e degradação. E aí vocês vão me perguntar, como assim? Se nós deixarmos duas peças de metal que sejam de materiais diferentes, elas podem acabar atrapalhando uma a outra e acelerando o processo de degradação de uma delas. Isso porque, agora falando de uma forma bem simplificada, eles acabam criando um campo elétrico que acaba fazendo uma transferência entre eles. O que acontece nesse processo? O material menos nobre acaba sofrendo o processo de corrosão que ocorreria no material mais nobre. É claro que não é exatamente isso, mas o resultado é esse. Isso significa, por exemplo, que se a gente tiver um objeto de cobre próximo a um objeto de alumínio, o objeto de alumínio vai sofrer o processo de oxidação que o objeto de cobre sofreria. E como eu sei que um material é mais ou menos nobre do que outro? Bom, aí a gente tem que lembrar das nossas aulas de química e consultar a tabela periódica. E aí vocês vão conseguir saber qual é o material menos nobre e o material mais nobre. A vida de conservador restaurador é sempre multidisciplinar. E agora eu já sei que quando eu tô falando aqui para vocês de oxidação e de corrosão, acabou surgindo aí na mente de vocês uma imagem muito clara, que é a da ferrugem. Afinal de contas, todos nós já vimos e estamos cansados de ver objetos enferrujados. E sim, a ferrugem é um dos processos de oxidação de um metal, que no caso é o ferro. Cada metal tem o seu próprio processo de corrosão, o seu próprio processo de oxidação. E é exatamente por isso que cada objeto de metal vai ter a sua especificidade e a gente tem que saber reconhecer as diferenças entre os materiais para a gente conseguir fazer o tratamento adequado. Eu sei também que agora falando isso, talvez tenha surgido aí uma outra imagem, que é aquela imagem de uma prata escurecida. Mas a gente tem que saber que esse processo de escurecimento da prata nada tem a ver com oxidação. Na verdade, essa pátina que surge é exatamente o contrário. É uma camada que acaba, inclusive, protegendo a prata de um processo de corrosão mais grave. Então, isso não é um processo de degradação, é só uma camada superficial que surge. É interessante também que quando a gente tem os nossos objetos de prata, muitas vezes a gente quer fazer a limpeza, a higienização e deixar a nossa prata brilhando e polida. Mas quando a gente pensa em acervos de coleção, não necessariamente isso vai acontecer, principalmente porque a limpeza da prata ela tem que ser bastante estudada. Essa camada de pátina que surge faz parte também do contexto dela e da história dela. Então a gente tem que fazer uma ficha de diagnóstico, uma pesquisa adequada, para só depois a gente saber se a gente vai ou não fazer uma higienização mais profunda de remoção dessa camada. Muitas vezes o máximo que a gente vai fazer é uma higienização mais superficial que vai acabar mantendo essa característica. E como são feitas essas higienizações? Bom, no mercado nós encontramos diversos produtos para limpar prata, para limpar alumínio. A gente encontra na internet infinitas receitas caseiras para fazer essa limpeza, seja usando pasta de dente, seja usando bicarbonato de sódio, mas a gente tem que ter em mente que a gente não deve usar esses produtos. Esses produtos muitas vezes acabam fazendo uma limpeza abrasiva. Mesmo a pasta de dente, que parece bastante inofensiva, ela pode causar danos para objetos de prata, principalmente se a gente pensar em itens de coleção. Então, por exemplo, se nós colecionamos moedas, a gente jamais vai fazer a higienização delas com algo corrosivo. Isso porque elas acabam perdendo o valor delas. E isso pode, inclusive, ser visto como uma forma de alterar, de tentar enganar as pessoas e vendê-la como algo que ela não é, como uma moeda mais nova do que ela é, ou em um estado de degradação diferente do que o que ela realmente está.
Então, a gente não faz uso desse tipo de material. O bicarbonato de sódio ele é utilizado em alguns processos de higienização, mas sempre acompanhado por um profissional e de uma forma um pouquinho mais profunda. Por exemplo, o processo de eletrólise, que eu vou explicar daqui a pouco e vou deixar um vídeo aqui no box de informação para vocês acessarem, pode utilizar ou sal ou bicarbonato de sódio no seu processo, mas somente para fazer com que a água seja uma condutora. A gente não vai usar o bicarbonato de sódio esfregando na peça, como a gente encontra em muitas receitas por aí, que às vezes mistura limão, às vezes mistura água oxigenada, enfim, acaba sendo bastante abrasivo. A limpeza superficial pode ser feita com uma flanela, pode ser feita com algodão. Dependendo do material, a gente pode utilizar sabão neutro. Dependendo do material, a gente vai fazer a higienização somente com álcool. Nós temos algumas misturas que são feitas, por exemplo, álcool com amônia. Isso acaba também sendo um bom produto de limpeza para metais, numa proporção meio a meio. Mas todos esses processos precisam ser feitos com cuidado, a partir de um estudo detalhado da necessidade do objeto e conhecendo bem o material de que ele é feito. Porque senão a gente pode acabar prejudicando a peça em vez de auxiliar nesse processo. É bastante complexo. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho desse processo de eletrólise, que é bastante interessante. Ele normalmente é indicado em casos de oxidação extrema, normalmente em peças de metal que são provenientes de escavações arqueológicas ou que se encontram em um processo de degradação muito forte, com uma camada de oxidação que impossibilite a sua leitura, ou seja, que dificulte a compreensão do objeto. Ela é usada realmente em casos extremos. Para tanto, a gente coloca dois objetos dentro de um recipiente com água. A gente vai colocar o objeto que a gente quer higienizar, que a gente quer retirar a camada de oxidação, e um outro objeto que vai servir de sacrifício. Ele vai ser um prego, um parafuso, algo simples que a gente possa pegar e jogar fora. Vocês se lembram daquilo que eu falei, de que quando a gente coloca dois objetos de metal próximo, eles criam um campo elétrico e a oxidação de um acaba transferindo para o outro, do mais nobre para o menos nobre? A gente vai tentar simular isso nesse processo, a gente vai fazer com que a água se torne um condutor e que a gente consiga fazer essa transferência de oxidação do nosso objeto em questão para o objeto sacrifício. Então a gente vai ligar uma carga elétrica na água, que será condutora, e esse processo vai acontecer naturalmente. Parece mágica, inclusive. E vocês vão ver no vídeo como funciona. É incrível. Eu comentei da água com sal e água com bicarbonato, porque para a gente fazer com que a água seja realmente um bom condutor e consiga fazer isso de forma eficiente, é interessante que ela tenha sódio. Claro que a carga elétrica que vai ser aplicada, o tamanho do objeto de sacrifício, a quantidade de água, tudo isso tem que ser feito com cautela e por um especialista. Se a gente tentar fazer isso em casa, a gente pode acabar prejudicando o nosso acervo em vez de ajudá-lo. Então, todas essas questões de trabalho com metal, elas devem ser realmente pensadas a fundo, trabalhadas e estudadas com cautela. Então não deixem de conferir, eu sei que uma imagem vale mais que 1000 palavras, então se vocês conseguirem acompanhar o vídeo que está aqui embaixo no box de informações, vocês vão compreender melhor esse processo de transferência de oxidação de um para o outro. Seja naquela questão mais simples que eu falei, de dois objetos próximos numa prateleira mal acondicionados, seja nesse processo mais elaborado de eletrólise. Então vocês vão conseguir ver de forma mais clara. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aproveitado e a gente se fala na semana que vem. A gente vai continuar falando sobre higienização e acondicionamento de outros tipos de acervo. Então, até logo. Tchau, tchau.